Meus irmãos, em pé, nós vamos receber o pastor Thales Vilas, que estará trazendo o ensino da palavra do Senhor aos nossos corações, num tema muito especial. Você já viu o crente dar glória a Deus, porque ele está passando por uma tribulação? É difícil, é o que nós vamos aprender hoje. Por que gloriarmos-nos nas tribulações? É a pergunta e é o tema que nós passamos para o pastor Thales, e ele vai desenvolvê-lo aqui nesta noite. Passou pelo Jaboque hoje? Sem dúvida. Tá bom, Thales. Amada igreja, a paz do Senhor, que alegria estarmos aqui nessa noite, para mais uma vez, com a permissão do Senhor, aprendermos da palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 3, parte A do versículo 3. E que o Espírito Santo fale por mim nessa noite, edificando, consolando, exortando, fazendo aquilo que lhe apraz. Quero aqui agradecer a confiança do nosso pastor, é um privilégio estar aqui para ministrar a palavra do Senhor e ensinar a noiva de Cristo. Quantos acharam? Digam amém. Glória a Deus. O texto sagrado fala assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Amém. Se assente, glorificando o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, eu quero trazer uma palavra ao seu coração, da parte do Espírito Santo do Senhor, que traz por tema alegria no sofrimento. Alegria no sofrimento. Queridos, não é novidade que a carta de Paulo aos Romanos, ela é conhecida como a epístola das epístolas. A carta magna escrita pelo apóstolo Paulo. A sua maior e mais proeminente obra. Muitos olham para a carta de Paulo aos Romanos e veem nela o compêndio completo de teologia de toda a Bíblia. Uma mini teologia sistemática dentro das Escrituras. Mas a carta de Paulo aos Romanos, além de possuir este conteúdo único dentre as cartas escritas por Paulo, ela também é única no seu impacto que ela causou na história da igreja. É um dos livros da Bíblia que mais impacto causaram na história do cristianismo. Só para você ter um exemplo, a título aqui de introdução, no ano de 386, um homem chamado Aurelius Agostinho, um homem devasso, entregue aos mais diversos pecados, o homem que vivia em imundícias sexuais, apesar de ter uma mãe crente, Mônica, que orava por ele constantemente. Ele estava nos jardins da casa de seu amigo Alípio, chorando, triste com a sua vida e com a sua condição. E ali ele ouve uma criança cantando na casa vizinha: pega e lê, pega e lê, pega e lê. E ele então, ouvindo essa criança cantar, ele pega o manuscrito mais próximo que tinha dele ali, era a cópia da carta aos Romanos, aonde ele lê a parte que hoje é a parte da nossa Bíblia, capítulo 13, versículo 13 e 14. Não andemos em dissoluções, nem em devassidões, nem em orgias e nem em pecados, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne nas suas concupiscências.
E aquilo entrou como uma flecha no coração de Agostinho. E a partir daquele momento ele se torna um crente no Senhor Jesus. Não apenas isso, queridos, no ano de 1515, um monge da ordem agostiniana, chamado Martinho Lutero, um homem que sofria debaixo do peso da sua consciência, um homem que, apesar de confessar os seus pecados constantemente, vivia sob o medo da ira de Deus. Um homem que fazia muitos rituais do catolicismo romano, mas apesar disso a sua consciência o alfinetava todos os dias. Em 1515 ele tem um encontro com a palavra de Deus, ele lê, sob luz de velas, Romanos 1,17. Olha aí Romanos de novo, que diz lá que o justo viverá da fé. A carta aos Romanos, o poder da palavra de Deus, especialmente essa carta transformando a vida de mais um homem. E você sabe o que aconteceu? A carta aos Romanos foi o trampolim para a reforma protestante, que explodiu na Europa e chegou até nós, e nós estamos aqui por causa de um homem que leu a carta aos Romanos num determinado período da história. Não apenas isso, queridos, no século XVIII, a Inglaterra estava entregue a uma escuridão moral. A Inglaterra estava vivendo um período sombrio na sua história espiritual. Alguns historiadores nos contam que os bispos, clérigos e pastores, após o sermão dominical, iam para os bares, para as tabernas, encher a cara e se entregar às mais diversas concupiscências carnais. A Inglaterra estava vivendo um período terrível, mas 3 jovens decidiram fazer a diferença: John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield, que estudavam na Universidade de Oxford, e juntos criaram o Clube Santo de meditação e oração, meditação nas escrituras e oração. Conta-se que John Wesley, participando de uma reunião caseira dos morávios, foi lido nessa reunião um trecho do comentário bíblico escrito por Lutero de Romanos. E quando John Wesley, ouvia a leitura do comentário de Romanos, ali aconteceu a conversão de John Wesley. Diz ele que o coração dele se aqueceu, a alma dele foi inflamada e nunca mais ele foi o mesmo. Não apenas isso, queridos, no século XX, o século tomado pelo liberalismo teológico, um liberalismo que começou nas universidades, foi para os púlpitos das igrejas e desembocou para os bancos. E as igrejas estavam morrendo por causa da crença que a palavra de Deus não era a palavra de Deus, tinha erros, era falível. Um homem considerado o escritor mais prolífero do século XX, Karl Barth, escreve seu comentário aos Romanos, que foi uma verdadeira marretada em cima do liberalismo. E eu acredito, queridos, tendo mencionado esses exemplos, que não foi à toa que a carta aos Romanos foi escolhida para essas terças-feiras de ensino aqui. Eu tenho certeza, pastor Hilário, pastores e irmãos aqui presentes, que vidas vão ser transformadas através desses ensinos. Pessoas serão equipadas, capacitadas para o seu chamado através dessas terças-feiras, e a nossa igreja não será mais a mesma. Queridos, tendo feito essas considerações, eu poderia dizer para você, sem sombra de dúvidas, que se Paulo encerrasse a sua carta aos Romanos, no capítulo de número 3, ou melhor, no capítulo 4, ele já teria falado, com belas palavras, todo o assunto da carta. No capítulo 1 e 2, ele mostra que toda a humanidade está debaixo do pecado. Capítulo 1, gentios, ou seja, não judeus. Capítulo 2, judeus, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No capítulo de número 3, ele mostra que a salvação não vem por obras e nem pela lei do Senhor. A lei tem o papel apenas de revelar o pecado e não de salvar. E ele mostra que ninguém tem o poder de salvar a si próprio, e que a salvação é unicamente pela fé. Ele mostra isso, pela lei ninguém vai ser salvo. A lei é como uma radiografia, mostra o tumor, mostra o câncer, mostra a fratura, mas não cura. A lei é como o espelho, ela mostra que em você há uma sujeira, há uma imperfeição, há um amarrotado na sua roupa, mas o espelho não muda. O espelho não altera a condição, sua condição.
A lei é como um prumo, mostra a sinuosidade ali numa obra no muro, mas não corrige. Isso é a lei, tem o papel apenas de revelar. E a salvação é unicamente pela fé. Queridos, quando Paulo chega aqui no capítulo 5, tendo falado no capítulo 3 da salvação pela fé, no capítulo 4 mostrando que a fé já era um meio da salvação no Antigo Testamento, e ele dá o exemplo de Abraão, que foi salvo pela fé, quando é dito que creu Abraão em Deus, isso lhe foi imputado por justiça. Agora no capítulo 5 ele vai mostrar as bênçãos da justificação, ele vai mostrar os milagres da justificação, as consequências da justificação. E ele não apenas mostra que a justificação tem aqui o seu aspecto passado, paz com Deus, que foi falado na semana passada, que a justificação tem não apenas o aspecto presente, entrada a esta graça, entrada à presença de Deus, mas também tem o aspecto futuro, a esperança da glória de Deus. Jesus vem aí e desfrutaremos da sua glória, e essa é a nossa esperança. Mas queridos, entre a paz com Deus obtida na nossa conversão, e entre a esperança da glória de Deus que ainda há por vir, nós temos tribulações no presente. Nós temos lutas e sofrimentos no agora. Nós nos gloriamos na esperança de ir para o céu. Mas Paulo mostra que um justificado também passa por lutas e também passa por provas. Só que Paulo aqui, quebrando qualquer senso humano comum, ele afirma: nós nos gloriamos nas tribulações. E se tem, queridos, alguém que passou por tribulações e sabia o que era tribulação, era o apóstolo Paulo. Se você quer uma lista do que Paulo passou, um pouco só do que ele passou no seu ministério, leia 2 aos Coríntios capítulo 11, do 23 ao diante na sua casa. Fica esse dever de casa para você. E você vai ver as lutas elencadas ali que Paulo passou durante o seu ministério. Dentre essas lutas, 3 vezes ele diz, ele sofreu naufrágio. 3 vezes entrou no navio em alto mar naufragou. E quando ele escreveu isso em 2 Coríntios, ele ainda não tinha feito a viagem para Roma, de Atos 27, que o navio naufraga mais uma vez. Então foram 4 naufrágios. Só uma das tribulações de Paulo. Fora a nudez, fora os espancamentos, os açoites, as prisões, ele sabia o que era tribulação. Então ele pode dizer com propriedade: eu me glorio nas tribulações. Agora, será que o crente é masoquista? Claro que não. Alguém que tem prazer na dor? Não. Será que o crente é como um estoico, é indiferente à dor? Não. O crente não se alegra ou não se gloria na tribulação pela tribulação. Mas nós nos alegramos nas tribulações que passamos, e aqui foi citada várias. Várias foram citadas aqui. Nós nos alegramos pelo que a tribulação produz na nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar aqui. É sobre isso. O crente, ele não deve temer as tribulações. Não deve temer. Sabe por quê, queridos? Porque elas não trabalham contra você. Elas trabalham ao seu favor. Eu quero mostrar para você algumas formas que a tribulação trabalha em seu favor. Primeiro, as tribulações revelam quem nós somos. As tribulações revelam quem nós somos. É nos momentos difíceis, é nos momentos de dor, é nos momentos da crise familiar, do desemprego, é nos momentos da baixa espiritual que é revelado de fato quem nós somos, que é revelado o nosso caráter, que é revelado a nossa natureza. Então Deus muitas vezes, Ele tem que nos colocar diante de nós mesmos, diante de um espelho de nós mesmos, e esse espelho é a tribulação. Queridos, porque se tem uma tendência que é natural nossa, sabe qual é? O orgulho, a soberba, a prepotência, seja por uma conquista social, alcançou uma posição nova na sociedade, profissional, estudantil, eclesiástica. Nós temos a tendência de, por causa de uma conquista, ou até mesmo uma experiência vivida com Deus, nos acharmos melhores do que os outros. E aí vem Deus com a tribulação: estou te mostrando só quem você é, calma, baixa a bola, você não é tudo isso, olha aí, ó, olha como é que você é fraco. Queridos,
quem já teve aqui unha encravada, sabe o que uma unha encravada faz com o ser humano. O cara pode ser um fisiculturista, 2 metros de altura, um armário. Se ele tem uma unha encravada no dedinho do pé, desmonta ele. Essa é a nossa estrutura. E Deus permite as provas e as lutas para mostrar quem nós somos. Sabe com quem aconteceu isso? Com o apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios, capítulo de número 12, Paulo relata uma visão, não falando o seu nome, falando na terceira pessoa. Conheço um homem que há 14 anos atrás, se no corpo eu não sei, se fora do corpo eu não sei, eu só sei que eu conheço um homem que foi levado até o terceiro céu, o paraíso, a morada de Deus. Tem noção disso, dessa experiência que Paulo teve? Foi levado até a morada de Deus, e lá ele viu e ouviu coisas indizíveis, inefáveis. E ele diz: ao homem não é lícito falar. Pensa, eu e você no lugar de Paulo. Irmãos, a gente andaria aí de peitinho estufado, de nariz em pé, né, olhando as pessoas de cima para baixo, porque Deus me levou até o terceiro céu e não levou você. Olha como eu sou melhor, maior, mais querido por Deus. Aí Deus sabia da estrutura de Paulo, e se o apóstolo Paulo tinha tendência ao orgulho, quem dirá eu e você? Deus faz o que com ele? Espera aí, Paulo, vou colocar um detalhezinho aqui na sua vida, um espinhozinho na sua carne. Qual era o propósito? Para você não se vangloriar, não se orgulhar, porque eu conheço a sua estrutura, Paulo, e você tem que conhecê-la também. E aí Paulo vai continuar dizendo: porque eu me glorio nas tribulações, nas lutas, na fraqueza, nas necessidades, por amor a Cristo, porque quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Deus mostrando para Paulo, através daquela luta, quem ele era. E Deus de vez em quando faz assim com a gente. De vez em quando Deus faz assim, quer nos revelar quem nós somos. A tribulação também revela o nosso caráter, queridos. Por exemplo, em Gênesis 22, lá no versículo 12, Deus prova Abraão. Deus traz uma prova sobre a vida dele. Vai ao Monte Moriá e sacrifica o teu filho, o filho a quem tu amas, em holocausto a mim. E Abraão obedece. Hoje nós lemos a história com um olhar, com um panorama geral, porque a gente conhece a história, mas Abraão não conhecia nada disso. Foi uma prova para Abraão. Foi uma tribulação que Abraão passou. Eu tenho que oferecer meu filho em holocausto? E quando ele levanta o cutelo para imolar seu filho, aparece o anjo do Senhor: Abraão, não estendas a tua mão para matares o teu filho, porque agora eu sei, olha a prova revelando, que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 também tem algo semelhante. Quando Deus diz, através de Moisés: te lembrarás de todo o caminho que vocês caminharam neste deserto, durante 40 anos, o Senhor te humilhou, o Senhor te provou, o Senhor te deixou passar fome, para saber o que estava no seu coração. E aí eu lanço a pergunta para você, querido irmão que me escuta e irmã que me escuta: o que as provas estão revelando sobre você? Alguém dependente de Deus, alguém de fé, ou alguém que murmura e alguém que abandona a Deus nos momentos difíceis? Que as tribulações revelem coisas positivas a respeito de nós e a nossa confiança no Todo-Poderoso. Aleluia! As tribulações revelam quem nós somos. Por isso nós nos gloriamos, nós nos alegramos nas tribulações. Você não é masoquista, não. É porque você sabe que tem um propósito de Deus. Você sabe que essa tribulação e essa prova é pedagógica. Está te ensinando alguma coisa. Talvez você não descobriu que lição ainda. Mas alguma coisa essa prova está te ensinando. E está revelando para você. Então é o que eu aprendo em primeiro lugar aqui. Em segundo lugar, queridos, eu aprendo também porque que o crente se gloria na tribulação. E porque você deve sair daqui não dando glória a Deus pela luta. Ninguém aqui é doido. Mas glorificando a Deus por aquilo que essa luta está produzindo em você. Por quê? Que você deve sair daqui dessa forma. Porque as tribulações corrigem a nossa rota. As tribulações corrigem a nossa rota.
Queridos, muitas vezes nós saímos da rota de Deus. A gente sai do querer de Deus. Estamos ali andando no centro da vontade do Senhor, de repente, opa, desviou para a esquerda, ou para a direita. Alguma proposta, algum caminho mais curto, algum atalho que apareceu e a gente vai por aquele caminho. Ou intencionalmente, eu não quero fazer a vontade de Deus, Ele me mandou para frente, eu vou para trás. Ele me mandou para a direita, eu vou para a esquerda. Eu estou alterando a rota que Deus tem para mim. E aí Deus vem com a tribulação para corrigir a nossa rota. Um exemplo clássico disso, o profeta Jonas. Jonas capítulo de número 1, do 1 ao 4. É dito lá que Jonas, filho de Amitai, recebeu a palavra do Senhor, que disse a ele: levanta-te, dispõe-te e vai à cidade de Nínive, e clama contra ela, porque o seu pecado tem subido até mim. E é dito que Jonas se levantou, mas não para fazer a vontade do Senhor, para fugir do Senhor. E ele desce então até Jope, ele paga a passagem, entra no navio e parte rumo a Tarsis. Deus mandou ele para o leste, ele foi para o oeste. Deus mandou ele para a direita, ele foi para a esquerda. Querido, só que você aprende na vida de Jonas que quem foge da rota do Senhor só desce. Só desce na vida espiritual, material, ou seja, qualquer aspecto que for. Ele desce até Jope, desce para o navio, desce para o porão, desce para o mar, e depois do mar ele desce até os ferrolhos e os fundamentos da terra. Só desceu. Fugiu da presença do Senhor. E no versículo 4 é dito o quê? Que Deus envia, não foi o diabo, não foi as circunstâncias e nem o acaso. O próprio Deus enviou uma tempestade. Vai lá a tempestade, segue aquele barco lá e atormenta aquele barco. E se ele não se converter, derruba, vira o barco. Pode fazer naufragar. E se eles não lançam Jonas no mar, que depois descobriu que ele era a causa da tempestade, todo mundo ali tinha naufragado. E o que aconteceu? Você conhece a história. Vem um grande peixe, traga Jonas. Aquilo não foi um juízo, foi um livramento, senão Jonas tinha morrido afogado. Traga Jonas e vomita ele na praia do mar novamente. Aí vai Jonas para a rota que o Senhor havia dado a ele. Então Deus envia provações, queridos, e tribulações na nossa vida para corrigir a nossa rota. Você quer um outro exemplo? A igreja primitiva, que era uma igreja excelente, mas não era perfeita. Jesus falou para ela: fique em Jerusalém, até que vocês recebam poder. Recebeu o poder, vai começar a pregar em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Receberam poder em Atos 2. Era para a gente ler já em Atos 2, e começaram a pregar em Jerusalém, na Judeia, Samaria, confins da terra. Só que você olha, capítulo 3 estão em Jerusalém, capítulo 4 estão em Jerusalém, capítulo 5 ainda em Jerusalém, capítulo 6 ainda em Jerusalém, capítulo 7 ainda em Jerusalém. Chega no capítulo 8, Deus fala assim: não, eu vou ter que entrar com providência, eu vou ter que mandar uma tribulaçãozinha para ele, para dispersar esse povo, porque eles estão muito juntos. E Deus o quê? Assopra o vento da perseguição. É dito que se levantou uma grande perseguição depois da morte de Estevão, e todos foram dispersos. Olha o propósito de Deus aí se cumprindo, de uma maneira ou de outra vai se cumprir. Não quiseram por bem, aí Deus soprou a tribulação e todo mundo foi disperso. Aí Filipe desceu para Samaria, aí outros foram para o outro lado. Em Atos capítulo 11, aqueles que fugiram em Atos 8 estão lá em Antioquia, 500 quilômetros ao norte, pregando em Antioquia. O propósito de Deus se cumprindo, mas precisou enviar uma tribulação, porque fugiram da rota. E aí eu quero perguntar para você, irmão e irmã que me ouve: será que essa tribulação que você está vivendo, essa prova que você está passando, não é por sair da rota de Deus? Será que esse desemprego que até hoje está persistindo na sua vida, não é porque você está rejeitando cumprir a vontade do Senhor? Será que essa crise que você está vivendo, não é porque você está fugindo de um chamado evidente de Deus? Deus envia a tribulação, não é, queridos, para nos castigar, é para consertar. Thales, é por aqui, não é por aqui, eu quero aqui você. Queridos, e eu me lembro, quando eu comecei a assumir um compromisso sério com Deus, surgiram oportunidades de eu sair da rota do Senhor, e de fato eu saí. Comecei a sair assim, gradativamente, porque o diabo não fica satisfeito quando um jovem volta para a igreja, ou quando um jovem entrega a vida a Cristo, ou qualquer irmão ou irmã. E aí o diabo começou a usar amigos, usar influências para tentar me tirar de novo. E eu comecei a cair nessas influências. Certa feita, eu estava numa campanha de oração com a minha mãe, uma campanha que era feita toda segunda-feira, de oração. E numa segunda-feira não deu para minha mãe ir.
Minha mãe estava trabalhando, ela ligou para mim e falou assim: Thales, vai na oração hoje. Eu não vou, mas vai lá, representa a gente, ora lá pela nossa casa. Mãe, não vou sair com meu amigo. Vai, filho, vai lá, não quebra esse propósito. Não, mãe, não vou sair com meu amigo. E insistiu, não vou sair com meu amigo. Então tá bom. Aí eu imagino Deus olhando lá do céu: pode deixar minha serva, eu vou tratar com ele hoje. Ele está querendo sair da minha rota, eu vou tratar com ele, vou trazer ele de volta. Queridos, aquela noite, uma das experiências mais duras da minha vida, naquela noite, eu caminhando com meu amigo ali no Jardim Augustus, rumo ao Center Valley, 2 homens armados nos abordam, uma rua deserta, colocam a arma na nossa barriga e leva praticamente tudo nosso. E eu vou ser sincero para você, só me deixaram de roupa porque Deus teve misericórdia. Porque senão até a roupa do meu corpo tinham levado, e porque eu corri também. Porque ele roubou tanta coisa minha, mas tanta coisa, que eu cheguei a falar para ele: chega, e eu saí correndo. Era o que eu pensei na hora. Mas sabe o que era aquilo? Tive que ir de camburão embora. De camburão. Estava descalço, levaram meu tênis, levaram tudo meu. E aí cheguei em casa: Senhor, me perdoa. Ah, Jesus, a partir de hoje eu vou ser fiel. Sabe os crentes que esperam estar no leito de hospital, espera a porta se fechar. Ai, Jesus, entendi, Jesus, eu vou voltar, eu vou lá me acertar, eu vou lá consertar minha vida. Será que essa prova e essa luta que você está vivendo, queridos, não é uma correção de Deus para te trazer para o teu chamado de novo? E aí, queridos, os versos que se tornaram o lema da minha vida, sabe qual é? Salmo 119, verso 67. Antes de ser afligido eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Verso 71, foi-me bom ter sido afligido para aprender os teus estatutos. Eu fui afligido, mas Deus corrigiu a minha rota, e eu estou aqui fazendo o querer de Deus e a vontade dEle. Deus pode usar tribulações para te consertar e para alinhar a tua vida à vontade dEle. Lembre-se de Hebreus 12:6, Deus corrige a quem ama e açoita a todo aquele que chama por filho. É por isso que nos gloriamos, porque se somos filhos, quando saímos do caminho, vem o pai com a cinta aí: vem cá, filho, é aqui, ó. É dessa forma, queridos. É por isso que a gente se alegra quando a gente passa a luta. Deus pode estar me colocando na rota certa, Deus pode estar trazendo aqui de novo para o meu chamado, Deus pode estar me trazendo de volta para um caminho que eu saí. É por isso que nós nos alegramos nas tribulações. Será que você pode levantar sua mão e adorar o Senhor? Essa tribulação na sua vida não é sem propósito, não é por acaso. Deus tem te ensinado algo através dela. Mas em terceiro lugar, eu aprendo também, queridos, que por que nós devemos nos gloriar nas tribulações? Terceiro lugar, porque as tribulações nos tornam mais dependentes de Deus. As tribulações nos tornam mais dependentes de Deus. Ah, como nós somos propensos à autossuficiência, como nós somos dados a querer achar que podemos resolver tudo. A nossa inteligência, capacidade, diplomas na parede resolve qualquer situação. Não, queridos, aí vem Deus com a tribulação e mostra: opa, seja dependente de mim. Tem coisas que você não pode, mas eu posso. Tem coisas que você não faz, mas se eu colocar minha mão, resolve. É por isso que Deus permite, querido, as provas e as tribulações. E outra coisa, Deus sabe, queridos, que se a nossa vida for apenas bênçãos, nós nos afastamos dele. É ou não é verdade? Deus sabe que se a vida do crente for só de vitória, 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 se afasta. Se afasta. Aí Deus coloca a prova, aí se aproxima de Deus. E graças a Deus, como diz o comentarista Warren Wiersbe, que a vida cristã, Deus contrabalanceia a vida cristã com fardos e também com lutas. Porque se fosse só com fardos, a gente desanimaria, pesaria só por um lado: Senhor, eu estou desanimado. Se fosse só vitória, nos afastaríamos de Deus. Então a gente carrega 2 pesos: luta, vitória. Luta, vitória. É assim a vida do cristão, queridos. Porque Deus sabe, Deus conhece a nossa estrutura, sabe que a gente é pó. Então Ele permite, querido, a prova para a gente se aproximar. E deixa eu dizer uma coisa: certa vez eu ouvi um pastor falando isso, e eu assino embaixo, e eu concordo plenamente. Deus conhece a estrutura de cada um de nós. De cada um de nós. Tem crentes, queridos, tem crentes que a vida dele inteira vai ser prova.
a vida inteira. Porque só na prova ele ora, só na prova ele lê a Bíblia, só na prova ele vem no culto de ensino, só na prova ele vai na EBD, só na prova ele jejua, só na prova ele levanta de madrugada para orar. Se Deus der um período de bênção para ele, porque a gente passa por esses períodos, a gente enfrenta provas diversas e constantes, mas Deus às vezes nos dá um descanso, sabe, a gente respirar, um período de descanso, sem prova. Deus sabe que para certos crentes, se ele der esse período de descanso, ele desvia. É melhor ele com prova todo dia, toda hora, e ir para o céu, do que dar para ele bênção e ele se perder. É aquele típico irmão que você chega, como é que tá as coisas, irmão? Só prova, ora por mim que está difícil. 6 meses depois você encontra o mesmo irmão. E aí, irmão, como é que estão as coisas? Só vitória? Rapaz, estou passando uma situação feia, pior do que aquela que eu relatei para você. Você encontra o irmão tempos depois, e aí, irmão, quantas bênçãos? Que bênção, rapaz, está ruim. Deus sabe que esse camarada só se mantém crente assim, debaixo de prova. Se Deus aliviar, ele foge, ele sai. E eu quero te mostrar uma coisa, um relato da vida do povo de Israel, que retrata muito bem a nossa realidade. Pega a sua Bíblia comigo aí, e vai para Isaías, capítulo 26. Olha só, queridos, como esses textos são atuais. Veja comigo, se não é isso que acontece com a minha vida e com a sua vida. Isaías 26, versículo 16. Quem achou, dá um amém aí. Senhor, olha o que o profeta escreve. Senhor, no aperto, te visitaram. Vindo sobre eles a tua correção, derramaram a sua oração secreta. Olha só, precisou vir um aperto para visitar Deus, para estar perto de Deus. Precisou vir a correção do Senhor para derramar em seu coração em oração. Tem muito crente que é assim. Quando está na bonança, irmão, esquece de Deus. Você não vê na igreja. Mas quando vê, pode ter certeza. Pode lá perguntar, está passando luta. Por isso que veio. Não apenas isso. Quero te mostrar um outro texto. Vai comigo para o Salmo 78. Salmo 78. Vai complementar o que acabamos de ver. Verso 34 e 35. Salmo 78, 34 e 35. Amém? Olha só. Pondo-os ele quem? Deus, pondo-os ele à morte, então o procuravam, e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus. Olha só. E lembravam-se de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Sabe o que está dizendo esses dois textos? É preciso Deus trazer situações difíceis para certas pessoas, certos crentes, para ele poder se aproximar de Deus, porque senão não aproxima. Quando a condição financeira está boa, o bolso está cheio, a conta bancária está de vento em popa, para que eu preciso de Deus? Para que eu preciso de escola dominical? Queridos, deixa eu falar algo rápido para você aqui da minha experiência. Eu sou líder de jovens desde 2015. Desde 2015 do antigo ministério. E uma coisa que eu tenho percebido que é comum, independente do lugar, independente da localização geográfica, é que, se eu vejo um jovem, 90% é isso. Se eu vejo um jovem na consagração, um jovem fiel na EBD, um jovem no círculo de oração das irmãs, um jovem nos cultos, um jovem buscando, um jovem fervoroso, de duas uma. Ou está desempregado e está buscando o emprego do Senhor, ou está encalhado e quer desencalhar. E aí está buscando de Deus a varoa. Ou vice-versa, ou a irmã está buscando o varão. Mas sabe o que eu percebi também, queridos? E eu lamento isso. É que muitos desses que buscam, Deus responde. Deus é misericordioso. Deus abre a porta. Deus, ele abençoa com relacionamento. Sabe o que acontece com muitos? Deus abre a porta. Some da igreja. Meu irmão, cadê você na escola bíblica dominical? Que agora eu estou trabalhando de segunda a sexta, né? Domingo,
né? Dia de ou sono em dia. Mas cadê você, rapaz, na saída dos jovens? Ah, que agora eu estou trabalhando muito, chego cansado em casa. Ou então, um outro caso, estava solteiro, Deus deu o namorado, Deus deu a namorada. Solteiro, fiel, começou a namorar, cadê o jovem? Mas cadê? Cadê vocês dois na escola dominical? Cadê vocês dois no culto de jovens? Cadê vocês dois na igreja? Esfriou. Então, às vezes, pastor Hilário, eu já senti muitas vezes isso, vontade de falar assim: Senhor, não é por nada não, fecha a porta. Oh Deus, acaba com esse namoro. Estava mais crente solteiro, estava mais crente desempregado. E eu sei que eu não sou o único, queridos, que viveu isso aqui, não. Eu sei que pastores, irmãos, líderes de jovens aqui também já viveram isso. Sabe o que é isso? É quando Deus coloca num lugar largo um pouco de tempo, já se afasta do Senhor. E Deus conhece a nossa estrutura, e é por isso que Ele permite a tribulação. Vem aqui perto, meu filho, você está se afastando demais, deixa eu apertar o seu cerco um pouquinho aí, vem orar, vem me buscar, jejua de novo, levanta de madrugada como você fazia, lê minha palavra e medita nela como você fazia, porque eu tenho saudade da tua comunhão e de ouvir a tua voz. É por isso que nós nos gloriamos nas tribulações, porque as tribulações nos trazem para perto de Deus. Aleluia! Nos trazem para perto do Senhor. Mas não apenas isso, queridos, não apenas isso. Eu aprendo também, em quarto lugar, por que nos gloriamos nas tribulações. Olha só, pense comigo nisso daqui, ó. As tribulações, além de revelar nosso caráter, revelar quem nós somos, além de corrigir a nossa rota, as tribulações, além de nos tornar mais dependentes de Deus, as tribulações também aperfeiçoam o nosso caráter. Vale um amém? As tribulações aperfeiçoam o nosso caráter. E Paulo, ele vai falar isso nos versículos seguintes. Eu só não vou entrar porque eu vou respeitar quem vai pregar nas outras terças-feiras. Mas Paulo fala isso, que a tribulação produz. Eu quero dizer para você que essa prova pela qual você tem orado, essa luta que você está passando, esse desemprego, essa crise conjugal, essa crise familiar, esse problema com os filhos, não vai destruir você nem a sua casa. As tribulações são produtivas e está produzindo algo na sua vida. Está produzindo. E Paulo é bem claro nisso, queridos. Tiago, ele chega a dizer quase nas mesmas palavras, lá em Tiago capítulo 1, versículo 2 em diante: meus amados, tende grande alegria, em outras palavras, vamos nos gloriar, quando passarmos por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé, essa prova que você está vivendo aí, ó, uns é cirurgia do parente, outros é doença, outros enfim, diversos, desemprego, crises financeiras. Essa prova que você está vivendo está produzindo perseverança. Thales, faz 1 ano, 2 anos, 3 anos que eu estou na mesma prova, mas ainda não desisti. É a prova produzindo perseverança em você, produzindo paciência em você, fincando cada vez mais as suas estacas para você não desistir. Isso é que a prova produz. Queridos, eu conheço irmãos e irmãs que estão esperando há 20 anos uma resposta do Senhor, 25 anos esperando uma resposta, 15 anos uma mesma luta, e não desiste, porque é a prova produzindo, é a prova amadurecendo, é a prova solidificando. É isso que a tribulação faz por nós, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Oh Deus maravilhoso, continua trabalhando na nossa vida, continua produzindo o nosso caráter, aperfeiçoando a nossa vida e nos tornando mais semelhantes ao teu Filho. Queridos, as tribulações, elas são as ferramentas de Deus, através das quais Deus está esculpindo o caráter de Cristo em você. Você não está percebendo isso. Você pode estar entrando em desespero. Senhor, o que vai ser de mim? Você pode estar perdendo noites de sono. O que vai ser da minha família? O que vai ser do meu futuro? O que vai ser do meu casamento? Mas Deus no silêncio está trabalhando, está moldando, está te aperfeiçoando,
Você é mais paciente do que antes, você ama mais do que antes, você ora mais do que antes, você jejua mais do que antes, você aguenta adversidades, críticas, você aguenta desaforos com mais paciência e resiliência. É a tribulação produzindo em você. É isso que a tribulação produz em nós. Paulo chega a dizer que não apenas a tribulação, queridos, ela produz o nosso caráter, mas ele vai complementar em 2 Coríntios capítulo 4, do 14 ao 16, que cada tribulação que passamos, cada tribulação que suportamos e somos fiéis ao Senhor, está produzindo galardão no céu para nós. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, está se renovando dia após dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, irmãos, pensa na maturidade de Paulo, tudo que ele passou ele chama de leve e momentânea, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as que veem são passageiras e temporais, mas aquelas que não se veem são eternas. Essa tribulação está produzindo pedra na tua coroa, está produzindo recompensa para você. É por isso que você pode erguer a tua mão e glorificar ao Deus que está no controle e que está produzindo o teu caráter em meio a essa luta. Aleluia, glorifique ao Senhor, ao Deus que trabalha em você e por você nessa prova e nessa luta. Aleluia, aleluia. Nós nos gloriamos nas tribulações. Ela é a ferramenta de Deus para o nosso aperfeiçoamento, elas são a ferramenta de Deus para a nossa maturidade. Louvado seja o nome do Senhor. E quinto e último, queridos, quinto e último, as tribulações, escute bem isso aqui, as tribulações são oportunidades para a manifestação do poder de Deus. Queridos, como que nós conheceríamos o poder de Deus, a intervenção de Deus, a providência de Deus, se a gente não passasse por necessidades? Como que o povo de Israel conheceria o maná que caiu do céu, codornizes que choveram para eles se alimentarem, se não fosse a fome que eles passaram? Como é que eles veriam água saindo da rocha, se não fosse a sede que eles sentiram? Murmuraram muitas vezes? Murmuraram. Não estou tirando o aspecto pecaminoso do episódio, mas como que eles veriam a manifestação de Deus, se não fosse a tribulação, e se não fosse a prova pela qual passaram? Sabe por que você tem testemunho para contar? Eu tenho certeza que se o pastor Hilário abrisse oportunidade aqui, quem tem testemunho para contar? Fala um testemunho da sua vida aqui, de uma intervenção, de um milagre, de uma resposta de Deus. Faria fila aqui, irmãos. Faria fila. Por que é que você tem testemunho para contar? Porque você passou por uma prova, por uma tribulação, e nessa tribulação, Deus manifestou o poder dele. De modo que, quem tem mais testemunhos para contar, mais tribulação passaram, e mais poder de Deus experimentaram. Queridos, olha para essa tribulação com uma ótica diferente hoje. Essa tribulação não é para me destruir, não. Não é para acabar com a minha fé, não. Esse desemprego, essa crise conjugal, familiar, financeira, não vai acabar com a minha fé, não. É uma oportunidade de Deus romper os céus e manifestar o poder dele na minha casa, manifestar o poder dele na minha vida, no meu ministério, na minha congregação. Quando você olha, queridos, para João capítulo 9, por exemplo, Jesus está passando, viu um cego de nascença. Perguntaram para Jesus: Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Jesus fala: não, essa tribulação que ele está passando aí, nem ele nem seus pais fizeram algo para ele nascer assim. Está assim para que nele se manifeste a glória de Deus. João capítulo 11, Jesus sabia que Lázaro estava morto, mas mesmo assim ficou mais 2 dias no lugar onde ele se encontrava. Chegou lá, já tinha 4 dias que Lázaro estava dentro do sepulcro. E aí chega uma das irmãs, ele fala: tira a pedra. Senhor, mas já cheira mal, já é de 4 dias. Eu já não te disse que se creres verás a glória de Deus? Será que você não está entendendo que eu demorei propositadamente, que é para vocês verem o poder de Deus se manifestando e muitos crerem em mim?
Será que você não entende que essa prova, essa luta é para Deus manifestar o poder dele? Essa enfermidade é para Deus manifestar o poder dele? Esse desemprego é para Deus manifestar o poder dele? Aleluia! Olha Êxodo capítulo 14, versículo 4, o povo de Israel foi liberto do Egito depois de 10 pragas, estão caminhando rumo ao mar vermelho, e aí Deus diz lá para Moisés: Moisés, eu vou endurecer o coração de Faraó, eu vou endurecer o coração de Faraó, e ele vai perseguir vocês, junto com o seu exército, e eu vou ser glorificado em Faraó, no seu exército, e vocês saberão que eu sou o Senhor. E é isso que acontece, Deus abre o mar, o povo passa, mas Faraó vem junto com o seu exército, eles passam a pés enxutos, eles saem do mar, mas Moisés levanta a mão, o mar se fecha, e eles morrem, Deus foi glorificado. Se não houvesse a tribulação, do medo, da angústia, do desespero de ver os egípcios atrás do povo de Israel, não haveria a manifestação do poder de Deus na abertura do Mar Vermelho e nem no afogamento dos egípcios. Ah, querido, eu espero que você esteja entendendo isso daqui. Não murmura não, não reclama não, você vai testemunhar do poder de Deus se manifestando na sua vida. Você vai testemunhar da intervenção, da porta aberta, do esposo transformado, da esposa transformada, dos filhos no altar do Senhor. Você vai testemunhar. Deus, eu já vejo pelos olhos da fé Deus agindo aqui em lares, em casas, em vidas profissionais, em vidas sentimentais. Pela fé eu já vejo o poder de Deus se manifestando em cada um aqui nessa noite. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluias, vale um glória a Deus, aleluias, louvado seja o Senhor. É por isso que nos gloriamos nas tribulações, ela está produzindo fé, está produzindo maturidade, está nos aperfeiçoando, está produzindo o caráter de Cristo em nós, e nós viveremos experiências profundas e maravilhosas com o nosso Deus, aleluias. Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças eu te dou pela tua palavra, graças te damos, Senhor, pelo que o Senhor permite que nós venhamos a passar, porque sabemos pela tua palavra que nós não seremos confundidos, sabemos, ó Deus querido e maravilhoso, que o Senhor está trabalhando em nós, que o Senhor está trabalhando em nossa vida, nos aperfeiçoando, nos moldando, fincando cada vez mais as nossas estacas. Ah, Jesus, continua a tua obra através de nós. Ó Senhor, quando lhe aprouver, manifesta o teu poder na vida da tua serva, manifesta o teu poder na casa do teu servo, e mostra que tu és Deus. Faz ele testemunhar dessa vitória, faz ela dar um culto de ação de graças, Pai, por essa vitória no lar dela, Senhor. Ó Jesus, pois em ti confiamos, e em ti está a nossa esperança, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado, pastor, por essa oportunidade, em nome de Jesus.